A estátua de João Simões Lopes Neto é uma singela homenagem ao nosso maior escritor. João Simões Lopes Neto foi um dos primeiros escritores a valorizar o vocabulário gaúcho, divulgar a cultura nativa do interior do estado através de contos e personagens literários que mesclam a ficção e a realidade. O escritor não hesitou em levar a cultura para fora do estado e do Brasil, com fatos pitorescos, porém da valorização à figura do gaúcho do interior. João Simões Lopes Neto é considerado um dos maiores escritores regionalistas brasileiros. Estou aí na Praça Dom Antônio Zátera, onde situa seu altar da pátria, marco de granito, onde tendo placas em bronze, exaltamos e lutaram pela pátria. É o marco em homenagem à Marinha do Brasil. Em bronze, tendo na parte superior a roda de leme e o busto do almirante Joaquim Marques Lisboa, mais conhecido por Marquês de Tamandaré. O Parque Dom Antônio Zátera é ponto de encontro da população pelotense nos finais de semana, em momentos de lazer e em dias cívicos, tais como a Semana Farroupilha, que acontece do dia 14 ao dia 23 de setembro. Ali acontece a cerimônia de abertura, com a chegada da centelha da chama crioula. O desfile de 20 de setembro acontece logo ali na frente do Altar da Pátria, na Avenida Duque de Caxias, e as atividades que tem no meio dos festejos Farroupilha das entidades pelotenses. Logo em seguida acontece a extinção da chama crioula, dando fim aos festejos Farroupilha. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Domingos José de Almeida, e ele era mineiro, estanceiro, charqueador e comerciante. Ele veio para o Rio Grande do Sul na intenção de organizar suas tropas de mula a serem comercializadas em São Paulo. Acabou fixando-se em Pelotas como comerciante e charqueador. Tornou-se um dos principais líderes dos farrapos. Organizou a administração da República e ainda idealizou a Constituição. Chegou a ocupar todos os ministérios da República. Foi fundador de Uruguaiana, pioneiro da navegação a vapor no Brasil e no Rio Grande do Sul. Em 1832, com Domingos José Gonçalves Chaves, José Vieira Viana e Bernardino José Marques Canarim, criaram em Pelotas uma sociedade que lançou às águas da Laguna dos Patos a barca a vapor Liberal. Em 1855, Domingos José de Almeida fundou um hospital para as vítimas da cólera. E em 1858, fundou o jornal Brabo do Sul. Foi um grande incentivador da empresa Farroupilha e, ainda adquirindo a tipografia como recursos próprios, também criou o jornal O Povo, na qual foi redator, e na sequência criou 2 jornais, o Americano e o Estrela do Sul. O Arroio Pelotas é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul desde o ano de 2003. O arroio aqui no sul do estado está ligado diretamente à história do município de Pelotas. O ciclo da Rota das Charqueadas se desenvolveu às margens do Arroio Pelotas. Eu estou aqui na Charqueada São João e te convido a conhecer quando for possível. Eu estou aqui em uma das charqueadas, essa é a Boa Vista. Lá no fundo dessa charqueada está o Arroio Pelotas. A gente não consegue ter acesso por conta da pandemia em nenhuma das charqueadas, mas a gente veio até aqui para mostrar um pouquinho só da frente das charqueadas. Foi aqui, em 1779, às margens do Arroio Pelotas, foi fundada então a Charqueada Boa Vista por José Pinto Martins. Ele é considerado também um dos fundadores do município de Pelotas. A Charqueada Boa Vista está aberta para visitação desde 2007. Eles fazem um passeio aqui de barco que tu consegue conhecer outras charqueadas além da Boa Vista. Mas devido à pandemia, a charqueada não está aberta e não é possível fazer esse passeio de barco. Eu vou citar aqui algumas das charqueadas que tu consegue ver durante esse passeio. A Charqueada São João, a Santa Rita, a Boa Vista, que tu vem conhecer, a Bolego, a Barão do Butuí, entre outras charqueadas. Esse passeio mistura a arquitetura do século XIX com as grandes e modernas arquiteturas
atuais de construção. Então eu te convido a conhecer a Rota das Charqueadas e o nosso Arroio Pelotas. Em 1833, na antiga vila de São Francisco de Paula, é inaugurado o pioneiro Teatro do Rio Grande do Sul, o 7 de Abril. Os responsáveis pela fundação do Teatro 7 de Abril foram os diretores da Sociedade Cênica, uma sociedade de arte dramática particular. Entre os seus diretores estavam alguns dos charqueadores mais prósperos da província: Domingos José de Almeida, Antônio Gonçalves Chaves, João Simões Lopes, pai de João Simões Lopes Filho, o Visconde da Graça, e avô de João Simões Lopes Neto, e Joaquim José de Assunção, o Barão do Jaral. Os diretores da Sociedade Cênica, quando da inauguração do teatro, tinham como objetivo proporcionar às famílias pelotenses um meio de distração e, ao mesmo tempo, promover a divulgação da arte. Ainda durante a Revolução Farroupilha, o teatro foi requisitado para abrigar as tropas do general Farroupilha Antônio de Souza Neto. E quando o SET é inaugurado, Pelotas entra para o circuito de grandes companhias teatrais. As companhias europeias que vinham para o Brasil apresentar os seus espetáculos no Rio de Janeiro e em São Paulo, antes de irem para a Argentina e para o Uruguai, deixavam sua marca no teatro pelotense. Durante 25 anos, o 7 de Abril foi o único edifício cênico do Rio Grande do Sul. Até o ano de 2010, quando foi fechado, o palco do 7 recebeu grandes obras nacionais e internacionais. E hoje está em reformas, para que em breve possa abrir as suas portas ao público novamente. O Passo dos Negros foi lugar de chegada de escravos desembarcados no Porto Natural em São José do Norte, vindos no tempo da barbárie ao negro, andando a pé até o lugar em que o canal São Gonçalo que dava passo para a travessia por água. O lugar ajudou a desenvolver Pelotas nas charqueadas. A ponte que fora ameaçada pelo banhado, agora é ameaçada pelo empreendimento imobiliário. O espaço ocupado pelo antigo passo tornou-se movimentado à medida que aumentava a chegada dos africanos e a economia da incipiente cidade se desenvolvia com a venda da mercadoria negra. Os escravos do barracão de recepção e venda dos infelizes predestinados a não terem liberdade nunca. Desembarcavam dos navios negreiros na boca do Rio Grande e vinham para o Passo dos Negros serem vendidos para charqueadores. No mercado de escravos eram avaliados para um preço alto que nem sempre agradava ao comprador, mas que seria levado para o trabalho necessário à ganância do empresário que lhes tiraria o couro em trabalho forçado. Em 1831, o tráfico oficial foi proibido, mas por longos anos continuou de modo clandestino. Se fossem realizadas escavações na região do Passo dos Negros, certamente seriam encontrados amuletos e objetos de culto originários da África. Acreditamos que se a Prefeitura ou Câmara de Vereadores elaborassem um dossiê para a candidatura do sítio arqueológico do Passo dos Negros ao título de Patrimônio da Humanidade da Unesco, o sítio seria declarado Patrimônio da Humanidade em sessão do Comitê da Unesco. Tudo isso que você viu no vídeo faz parte da nossa história, e é por conta dessa história que existem as entidades tradicionalistas. Entidades que espalham essa cultura tão rica e tão bonita que é a cultura gaúcha. As entidades hoje sediadas em Pelotas são o CTG Candeeiro Crioulo, fundado em 1998, o CTG Carreteiros do Sul, fundado em 1966, o CTG Coronel Tomás Luiz Osório, fundado em 1968, o PL Lanceiros da Amizade, fundado em 1977, o CTG Negrinho do Pastoreio, fundado em 1967, o CTG Os Farrapos, fundado em 1986, o CTG Rancho Grande, fundado em 1967, o CTG Rincão dos Chucros, fundado em 2003, o GF Rodeio da Esperança, fundado em 1980, o CTG Sinelo do Sul, fundado em 1970, o CTG União Gaúcha João Simões Lopes Neto, fundado em 1899, e o CTG Unidos da Querência, fundado em 2005.